Olá, bem-vindos a mais um Coisas de Casa. Hoje nós queremos começar agradecendo ao apoio da Uninter, Salto Itu e da Crazy Produtora. Hoje eu estou aqui com o Matheus Boyan, que é designer de interiores, especialista em papel de parede. Obrigada por aceitar o nosso convite, Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Fale para mim um pouquinho como que você decidiu se especializar nessa área de papel de parede. Bom, a gente se formou em design de interiores, a gente era da mesma sala, e dentro dessa área procurava alguma forma de transformar os ambientes de uma maneira mais prática, mais rápida, sem ter necessidade da pessoa procurar uma reforma, uma obra, e eu me encontrei nessa área que é uma forma muito rápida e muito prática. Quando um cliente entra em contato com você para pedir um orçamento, como que você costuma fazer? A gente tem um padrão básico só para agilizar o atendimento. Que seria, a gente pede alguma foto da parede para ver se tem pontos de umidade, para poder mandar algumas sugestões já de modelos que combinem já com o ambiente. Certo. E quando acontece de realmente ter um ponto de umidade, um mofo, como que você costuma fazer nesses casos? Nesses pontos a gente nem se considera, por exemplo, possível a instalação do papel. O papel ele tem a cola que é a base de água. Dependendo, por exemplo, se é um papel que é a base de celulose, a celulose é um vegetal. O mofo vai se alimentar desse papel, então vai aumentar ainda mais o mofo. Certo. Então, por exemplo, em pontos pontuais, como a gente já comentou anteriormente, a gente faz uma avaliação prévia da possibilidade. Certo. E quando é uma parede rústica demais ou uma parede com cerâmica, tem rejunte, como que você faz? Em paredes mais rústicas, por exemplo, que não tenha tratamento com massa corrida, que ela seja direto no reboco, a gente pede para o cliente estar preparando ela com um selador. Ela é possível daí uma instalação do papel de parede, desde que, por exemplo, a gente tem que seguir uma linha mais específica de papel, que tenha um relevo maior, algumas coisas, por exemplo, não pode ser um papel tão delicado, porque senão ele vai fotografar, que a gente diz, marcar o relevo dessa parede. Em azulejos também a gente pede a preparação, nivelamento da parede, ou, em alguns casos, apenas o alisamento na parte do rejunte. E quais são os cuidados, como a gente estava falando sobre a remoção, né, para poder reinstalar, que isso é possível. Quais os cuidados após a retirada desse papel, né, na parede que foi retirado? A retirada também é muito relevante ao tipo de papel utilizado. O que acontece? A gente tem papel, por exemplo, que é base de tecido, como eu já comentei, que ele é possível a remoção em uma única etapa. Nessa etapa que seria, por exemplo, um umedecimento do papel, que ele fica mais fácil a retirada sem fazer uma pressão na própria parede. A gente tem papel, por exemplo, que é base celulose, que daí eu preciso fazer a remoção parcial do papel, que seria a parte do relevo, e depois a remoção da parte vegetal, que é a parte de trás, que é o que fica colado na parede. As paredes normalmente costumam ficar em perfeito estado, exceto alguns casos, por exemplo, de paredes que são preparadas com gesso, que, por exemplo, pode ser, no máximo pode acontecer uma quebra parcial da pintura, mas na maioria dos casos ela fica em perfeito estado. Matheus, a gente costuma falar papel de parede, mas a gente sabe que na parede não é o único uso dele, né? O que mais você costuma usar o papel de parede? A gente também faz o uso bastante no teto também. Para isso a gente costuma, por exemplo, em quartos infantis, usar tema de constelação, de nuvem. Para outros ambientes também é possível, por exemplo, tema ripado, madeira, floral para lavabo. E quais são os tipos de papel de parede que existem hoje? Hoje em dia a gente tem vários tipos de papéis. A gente tem papel que é propriamente papel, como o próprio nome diz. A gente tem outras tecnologias de alguns outros papéis, mais para ambientes corporativos, outros tipos que tornam o papel mais resistente. Para ambientes corporativos também a gente tem a curiosidade, a gente tem alguns papéis que têm propriedade anti-chama. Então, por exemplo, são para ambientes mais corporativos, tipo auditório. Então, você sempre tem o cuidado de estar oferecendo esse tipo de material. Certo. E tem papéis específicos para a área molhada? Para a área molhada, não. A gente consegue, por exemplo, a gente nem recomenda, porque o papel propriamente ele é colado com uma cola que é a base d'água. Então, por exemplo, a gente tem algumas soluções que são para pequenos pontos de umidade, que são papéis, por exemplo, que eles têm a base de tecido, que ele absorve essa umidade pontual,
e que, por exemplo, hoje está chovendo, o papel, por exemplo, por ser uma parede que tenha umidade, ele vai absorver essa umidade e ele vai permitir que o papel transpire essa umidade no futuro dia seguinte com calor. Então, ele vai permitir uma transpiração da própria parede para o ambiente, dessa umidade pontual. Esses são os papéis que são usados assim em lavabo. Isso. Daí, por exemplo, são papéis que precisam, por exemplo, de uma camada protetora maior do que um papel comum. Certo. Eles são laváveis, que fala, é isso? Não, lavável seria uma palavra errônea para o tipo de material, porque subtende-se, por exemplo, que você pode jogar uma mangueira, literalmente. O papel, como ele é colado com cola, a limpeza certa de um papel de parede é você usar uma esponjinha do lado amarelo com detergente neutro. Sim. Aí tem que ver certinho a classificação, porque tem vários tipos. Hoje em dia a gente tem papéis que podem ser limpados até mesmo com escova. Certo. Que são para ambientes corporativos, essas coisas. São aqueles papéis mais resistentes, com textura. Sim, eles são até mais grossos, têm um relevo maior, então varia muito do tipo de material. E de onde vêm esses papéis que você trabalha que tem que eles são reforçados? Eu costumo trabalhar com várias linhas diferentes. Busco materiais diferentes do que já tem no mercado aqui na região. Então, por exemplo, eu costumo trabalhar, tem papéis nacionais, tem papéis alemães, belgas, chineses, tem papel de toda a nacionalidade. Certo. E quais são as novidades do ramo? A gente tem papéis com acabamento natural, que, por exemplo, são os mica, que ele é feito com pedrinhas prensadas na parte de base do papel. E ele tem um relevo, literalmente, que são as pedrinhas propriamente coladas no papel. A gente tem palha natural, que são palhas trançadas também, que formam o papel de parede. Tem aqueles de tijolinhos, né, que ele tem uma textura diferente e ele também é bem resistente, né? Sim, a gente acaba usando bastante em ambientes comerciais, como barbearia, café, até em casa mesmo, próximo à área de churrasqueira, também é aceitável, independente por causa da temperatura. Os de ripado, né? A ripado também é uma das tendências que eu busquei bastante material diferente no mercado. Então tem ripado branco, bege, preto, tem uma variedade muito grande. Certo. E para quartos de criança, para brinquedotecas, o que você tem para oferecer? Para quarto infantil, a gente tem a proposta hoje em dia no mercado bem diferente, que são papéis personalizados. A gente acaba montando um design único para a parede, a gente faz toda a programação, diagramação, pensando na posição de berço, de cômoda, toda essa parte. A gente faz um layout exclusivo e acaba tendo um diferencial do que uma parede com papel tradicional, que ele tem um padrão que se repete. A gente tem muito papel com estampas diferenciadas, mas a gente também tem essa parte de fazer um papel exclusivo também. A gente tem a tecnologia de papéis que podem ser instalados tanto no teto quanto na parede, que também brilham no escuro. Ele vai captar a fluorescência da iluminação natural ou a luz do teto artificial. E depois ele vai emitir a luzinha como se fosse aqueles adesivos que a gente usava antigamente, que se colocava no teto. Legal, isso é muito interessante. E fala uma coisa para mim, quanto tempo, em média, dura um papel de parede? A durabilidade a gente tem, por exemplo, de 7 anos a 10 anos a 15 anos. Depende muito da tecnologia do papel utilizado. Então, por exemplo, a gente tem papel que, por exemplo, também pode ser usado em ambiente comercial, que pode ser removido e reinstalado até 3 vezes. A pessoa pode usar o mesmo papel, por exemplo, usou no ambiente comercial, mas teve que mudar de endereço ou surgiu a oportunidade de um ambiente maior, ela quer reaproveitar aquele papel. A gente remove o papel e faz a instalação do mesmo material em outro ambiente. Esse reaproveitamento desse material, ele diminui a vida útil? Dependendo da mão de obra que for contratada. Por exemplo, a gente precisa de um cuidado especial para a remoção desse papel. A armazenagem, se ele não for reaproveitado já logo em sequência, por exemplo, tem forma correta de se armazenar, de guardar. E também a reinstalação, tem que ter o mesmo cuidado da primeira instalação. E assim por diante. Isso já me leva a uma outra pergunta, né? Qualquer pessoa consegue instalar papel de parede? A gente tem muitos pontos a ser considerados que acaba dificultando uma pessoa leiga, mesmo que tenha visto vídeos na internet, de fazer uma instalação. Por exemplo, tem encaixe de desenho, alguns papéis têm encaixe que são lado a lado, que eles
eles mantêm a mesma sequência de desenho. A gente tem desenhos, por exemplo, que tem desencontro, que ele tem um leve deslocamento entre cada faixa do papel. Então, por exemplo, tem papel que não tem estampa, quando se vai fazer a instalação. Então, por exemplo, tudo isso tem que ser previsto durante o corte, para ficar certinho a programação dele quando ele for instalado. Certo. Então é recomendado que um profissional seja chamado. Sem dúvida, ainda mais por causa de cuidados de cola, todas essas coisas, para ter um acabamento perfeito. Lista pra gente que estão saindo mais ultimamente. Hoje em dia a gente faz bastante uso de tijolinho ainda, a gente faz bastante de ripado, que é a tendência forte no mercado, florais, arabescos, a estampa, a gente tem mais de 25 mil opções só na loja. Tá aí, né? Não falta variedade, 5 mil opções. É para você passar lá e escolher. 25. 25? 25 mil! É muita coisa, né? Agora, eu sei que você trabalha também com boiserie. Como que se fala? Boiserie. É isso aí, todo mundo tem dúvida de como que se fala o nome da moldurinha, que hoje em dia está em alta, que fica acabamento bem bonito. Ainda tem uma referência clássica, mas hoje em dia está retornando o uso. E como que é a instalação? É simples a instalação do boiserie? Assim como o papel, também tem que seguir um cronograma de corte, pensando, por exemplo, nos ângulos de corte que vai ser feito. A gente tem o cuidado de fazer os ângulos de 45 graus para cada moldura, todas têm que estar com a mesma medida, porque senão tem um leve deslocamento e elas são instaladas, inclusive, com um nível laser. Tem que ter precisão, né? Sim, senão qualquer meio centímetro, por exemplo, acaba tendo um deslocamento, a barra, em vez de ficar alinhada, já tem uma queda em relação à outra. Depois, quando for encaixar a segunda barra, também aí não fica o quadrado como é para se ficar. Tem algumas pessoas que ainda têm medo de usar o boiserie, que acha que fica muito clássico. Você aconselha o uso do boiserie em quais situações? O boiserie em si, eu particularmente gosto muito, porque ele acaba tendo uma sensação de amplitude também para o ambiente, por causa dos quadros, tanto aplicado na horizontal quanto na vertical. Mas, por exemplo, a gente usa hoje em dia em bastante ambiente comercial. E para quem tem medo de deixar uma pegada muito clássica, a gente tem molduras também com acabamento mais quadradinhos, que são, por exemplo, uma pegada mais minimalista, mais moderna. Tem umas linhas mais limpas, né? Sim, normalmente os clássicos são considerados com linhas curvas, então a gente tem esse diferencial também. Certo. Então dá para compor vários tipos de ambientes, independente do estilo, né? Sim. E eles podem ser usados como molduras também, para você colocar quadros, né? Luminárias, né? Acrescentando no ambiente. Também eu uso, por exemplo, de meia parede com papel. Por exemplo, a gente normalmente usa como meio de transição entre a parte de um papel usado na parte inferior, quanto o papel na parte de cima, ou também um papel usado na parte superior e apenas o boiserie com os quadros pontuais na parte de baixo. Certo. E você também tem uma moldura que eu vi lá, que você usa com LED, que ele tem uma cava. Como que chama essa peça? Bom, essa moldura foi uma adaptação minha para um projeto em específico que eu achei bem diferenciado. Por exemplo, procurava alguma coisa, assim como outros projetos também, a gente procura alguma coisa mais autêntica para o cliente. Então, por exemplo, essa moldura eu fiz uma adaptação, ela tem um friso, que nesse friso eu fiz a adaptação, o uso de um LED, que precisa de uma tomada próximo de um dos pontos finais da parede, e ela acaba realçando o relevo do papel, a iluminação, fica bem bonito. Perfeito para fazer essa divisão, nessa transição que você comentou. Fica um acabamento bem cinematográfico, fica maravilhoso. Fica lindo. Conta um pouquinho pra gente sobre os letreiros, que você trabalha com letreiros de acrílico também, é isso? Sim, os acrílicos a gente pode usar também parte externa quanto interna. São letreiros que são feitos em acrílico. A gente tem a parte dourada, prata, bronze, rosé, que também é uma das cores mais procuradas. E a gente faz normalmente identificação para a loja. E para quem gostaria de contratar os seus serviços, Matheus, fala onde fica a sua loja, passa o seu contato. Bom, a loja fica localizada na Rio Branco, no centro de Salto, entre o Teatro e a 9 de Julho. Horário de funcionamento durante a semana, das 11 às 8, a gente tem um horário mais flexível para quem trabalha em horário de comércio, está na correria e dia a dia. O WhatsApp é o número
é 945562423, aí a gente trabalha quase 24 horas. No Instagram também está como @mateusboia.decor. Matheus, eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite, bater esse papo gostoso sobre papel de parede, decoração, né? Uma forte tendência no mercado. Gostaria de agradecer a audiência de vocês. Peço para que vocês curtam, compartilhem, né? E se inscrevam no canal. E até o próximo programa, todas as terças às 20 horas na Internews Web TV.